Ora, de volta então ao nosso curso prático de iniciação ao Tricalc. Vamos falar agora dos menus mais importantes do programa nesta introdução inicial teórica ao programa Tricalc. E vamos começar exatamente pelo menu de geometria. Ora, temos aqui então o menu de geometria, indicando vários conjuntos de funções e a sua utilidade. O primeiro conjunto de funções denominam-se funções de definição de estruturas e contém a função de geração de malhas de redes geométricas bi ou tridimensionais que podem ser geradas com esta função de forma bastante prática. Temos a função de geração de malhas piramidais para estruturas metálicas e também ainda para estruturas metálicas a possibilidade de gerar com um assistente naves industriais com um nível de complexidade bastante grande, só através do assistente definindo os parâmetros da nave industrial nesse mesmo assistente. Depois temos as funções relacionadas com a introdução de elementos estruturais. Portanto, quando nós quisermos introduzir uma barra, um nó, uma sapata, um lintel, uma laje aligerada, uma laje fugiforme aligerada, maciça, um muro de cabo, uma parede resistente, se quisermos introduzir qualquer elemento estrutural no nosso modelo, iremos procurar a função de introdução desse elemento estrutural neste conjunto de funções que aqui estão. Depois, uma função para a introdução de apoios e o algoritmo de verificação da coerência do nosso modelo a nível de geometria. E, portanto, estas serão, digamos que, as funções mais utilizadas no programa Tricalc. Também, por vezes, se trabalha com a função de conjunto para definir conjuntos dentro daquilo que é um modelo estrutural, por exemplo, o conjunto das madres, dos montantes, das travessas, etc. Vamos então avançar um pouco na explicação do menu Geometria. Ora bem, a questão da introdução dos elementos estruturais. Normalmente, dentro de cada um dos elementos estruturais que estão aqui listados, vai aparecer uma função de introduzir. Okay? E, portanto, nós podemos introduzir uma barra, podemos introduzir um nó, uma sapata, portanto, vai haver lá sempre uma função que nos permite introduzir o elemento. Depois, normalmente também, dentro de cada elemento estrutural, vai haver cerca de meia dúzia de funções, como aqui para o nó, esta caixa de diálogo tem a ver com o nó, que nos permite realizar operações de introdução de nós, nomeadamente com o rato, ou por coordenadas, ou eliminar nós, ou deslocar nós através de um vetor, ou criar um nó na interseção de duas barras, ou translacionar o nó. E depois vai haver também um conjunto de funções que servem para ativar ou desativar representações de informações sobre esse elemento estrutural, como desenhar o número ou a função de analisar ou ver nome. E, portanto, é aqui que nós vamos fazer a introdução. Inclusive, fala-se aqui de uma mnemónica que normalmente se utiliza no programa Tricalc, que é nós, quando estamos a definir a geometria e queremos introduzir o elemento, devemos fazer sempre o seguinte raciocínio. Ora, como estamos na fase de definição de geometria, devemos ir ao menu de geometria, procurar o elemento estrutural que queremos introduzir, imaginemos que era uma sapata, e lá dentro vai aparecer uma função que serve para aquilo que nós queremos fazer, para introduzir ou para modificar a sapata. E, portanto, é o que vai acontecer. Vai aparecer uma caixa de diálogo onde vai estar a função de introduzir, para introduzir a sapata, ou para eliminar, ou para deslocar, ou para criar, ou para modificar a sapata com outras funções do próprio programa. Se quisermos introduzir uma parede resistente no mesmo sistema, estamos a definir geometria, vamos ao menu de geometria. Queremos introduzir ou modificar uma parede resistente, vamos ao elemento parede resistente. E vão aparecer lá meia dúzia de funções, uma delas servirá para introduzir, as outras para modificar as características da parede resistente, ou para a eliminar, ou para a deslocar, e portanto poderemos intervir sobre esse elemento. Basicamente, estamos a trabalhar com elementos estruturais ou objetos. Portanto, vamos a geometria, introduzimos ou definimos as características desses objetos ou desses elementos estruturais. Relativamente aos métodos de definição de estruturas, existem vários métodos de definição de estrutura dentro do programa. Nós falámos há bocado da importação
dos DXFs e dos DWGs no início da nossa apresentação. Falámos agora da rede geométrica, da nave e da rede piramidal, mas existem também outras formas de importação e de definição de estruturas. Ora bem, vamos então ver um pouco os vários métodos de definição de estruturas que existem. Nem todos estão no menu de geometria. No menu de geometria estão aqueles três que nós vimos, que é a rede geométrica, a malha piramidal e a nave industrial, o assistente nave industrial. Mas existem outros métodos de definição de estruturas que não estão no menu de geometria. Porquê? Porque são importação direta já de modelos estruturais. E então estão no menu de fecheiro, na função importar. É o que acontece quando nós queremos fazer a importação de um DXF 3D. Ora bem, se eu sou um bom operador de AutoCAD e consigo fazer o meu modelo do AutoCAD, da estrutura, aliás, no AutoCAD através de linhas e pontos, portanto as linhas irão ser convertidas. Peço desculpa. As linhas irão ser convertidas em barras e os nós irão ser convertidos em pontos estruturais no trical. Portanto, se eu conseguir fazer o pórtico ou o esqueleto 3D da estrutura no AutoCAD, eu posso guardá-lo como DXF e depois importar aqui como DXF 3D. Então a função é fecheiro, importar DXF 3D. Mas ainda existe outra possibilidade. Hoje em dia começa-se a trabalhar já bastante com os chamados modelos BIM, Building Information Model. São maquetes digitais do edifício feitas em 3D em programas como o Archicad, como o Revit, como o Bentley, etc. E, portanto, o Trical tem também a possibilidade de importar esses modelos tridimensionais. Ou seja, vocês no Archicad, ou no Revit, ou no Bentley guardam o modelo digital como um fecheiro IFC, que é o formato associado normalmente aos modelos BIM, e depois chegam aqui ao programa Trical que fazem fecheiro, importar modelo BIM e pedem para importar o modelo BIM. Portanto, reparem que nestes dois métodos de definição de estruturas não estamos no menu de geometria porque não estamos a definir a geometria diretamente com o programa Trical. Estamos a importar a geometria já feita, quer no AutoCAD, e portanto a importação de DXF 3D, quer em programas de BIM e então a importação do formato IFC. Vamos aqui aprofundar um pouco isso. Outro método de definição de estruturas é o método de definição sobre DWGs. Okay? E, portanto, aqui já não estamos na parte de importação de modelos estruturais. Estamos na importação de desenhos de arquitetura, que me vão servir como referência para eu desenhar a estrutura, para eu modelar a estrutura no programa Trical. E, portanto, este método de trabalho, esta importação dos DWGs para trabalhar no programa Trical, já é feita no menu de ajudas, não no fecheiro importar, porque não estamos a importar estruturas já existentes, não estamos a importar estruturas em DXF 3D ou em BIM, estamos a importar desenhos que nos vão servir de referência, nos vão ajudar a modelarmos a nossa estrutura. E, portanto, como é uma função que ajuda a trabalhar com o programa, está no menu de ajudas, nomeadamente em ajudas, desenho raster, desenho, onde temos acesso aqui à possibilidade de criar cotas e, selecionando as cotas, associar fecheiros DWG. Okay? Mas vamos ver isso depois com pormenor em alguns dos exercícios que iremos fazer. Ora bem, esta parte já foi referida da introdução dos modelos IFC e dos modelos BIM e vamos então agora regressar àquilo que é o nosso menu de geometria e falar principalmente do método de nave, do assistente de nave e do assistente de redes geométricas. O assistente de redes geométricas está aqui exemplificado. Okay? E portanto nós podemos em X, em Y e em Z colocar vãos e definir assim malhas geométricas. Por exemplo, aqui estamos a criar uma malha de 5 metros por 5 metros por 5 metros com uma altura de 3 metros e com dois vãos de 4 metros em Z. Eu vou replicar esta situação aqui. Geometria rede. Vou eliminar tudo o que aqui está a nível de dados. Ficou
em memória da estrutura anterior e vou colocar 5 metros. Lá em cima indica-se que as unidades a introduzir é os centímetros e que deve ter um ponto e vírgula a separar a informação. No entanto, o espaço também serve e é mais fácil de introduzir o espaço. Depois em Y eu vou criar uma altura já, tal e qual como tínhamos já neste pórtico que aqui está. E em Z, 2 vezes 4 metros. Ligações dos nós rígidas, embora depois possa atuar sobre isso, e os apoios encastrados, e não vou querer barras ao nível da fundação. E portanto, quando eu clicar em sim, vai-me aparecer aqui uma estrutura que eu vou colocar em perspectiva, que tem 1, 2, 3 vãos de 5 metros em X, 1, 2 vãos de 4 metros em Z e uma altura em Y de 3 metros. Okay? Viram que foi relativamente fácil gerar uma malha tridimensional, depois adaptar essa malha com a função de geometria não translação, nós podíamos adaptar aquela malha, aquela estrutura àquilo que nós pretendêssemos. Okay? Também, se tivéssemos os DWGs importados, podíamos trabalhar sobre os DWGs para fazer a definição. Okay? Portanto, muito fácil de utilizar esta função de geração de redes geométricas. O assistente de naves industrial é bastante mais completo, bastante mais complexo do que aquilo que tivemos agora a ver a nível da rede geométrica. Ao selecionarmos geometria nave, temos a possibilidade de escolher o tipo de nave que queremos introduzir. Um armazém com uma cobertura de 2 águas, de uma água, com cobertura em dentes de serra, sombreadores, enfim. Eu vou escolher o caso mais comum, que é 2 águas. Fazer aceitar e entro então no assistente que tem estes passos que aqui estão assinalados em cima, onde eu posso ir definindo as características do meu do meu armazém, da minha nave industrial. Por exemplo, se eu quiser só 4 pórticos, okay, ele muda para 4 pórticos. Se eu quiser 10 pórticos, ele muda para 10 pórticos. Okay. Se eu quiser regressar aos 8 pórticos que tinha, meto aqui os 8 pórticos. A separação entre pórticos, 5 metros. Reparem que quando eu seleciono aqui qualquer parâmetro, aparece sempre aqui assinalado ao que é que eu me estou a referir. E isto dá-nos uma produtividade enorme, agiliza também a introdução do modelo e também dá-nos segurança sobre os dados que estamos a introduzir. Portanto, está aqui 5 metros de distância entre pórticos, mas se eu quiser 6 metros, okay, posso meter ali 6 metros, o programa corrigiria essa situação. Mas vamos deixar os 5 metros. Também a possibilidade de ter o pórtico de fachada com diferentes separações. E, portanto, temos aqui um pórtico de fachada que não tem os tais 5 metros. Se eu desativasse isto, passava a ter os 5 metros. Mas se eu disser que quero com uma distância diferente, introduzo ali o valor da distância e automaticamente o programa me corrige ali o meu modelo. Depois podia ter também os pórticos de fachada diferentes dos restantes. Por exemplo, nós temos aqui uma treliça, uma asna inglesa, e podíamos querer um outro tipo de situação. Metíamos aqui pórticos de fachada distintos dos restantes e metíamos aqui uma asna diferente. Os pórticos também podiam ser simétricos. Reparem que a cobertura não é simétrica, são 2 águas, mas não está simétrica. Se fosse simétrica, eu ativava aqui essa opção. Se não é simétrica, eu dou as alturas do lado esquerdo, o vão do lado esquerdo, a altura do lado direito, o vão do lado direito. E reparem que temos aqui cotas diferentes de fundação e temos também a cobertura de 2 águas com um vão de 4,5 metros de um lado e um vão de 6,5 metros do outro. A altura no eixo central até à comieira, também aqui a possibilidade de definirmos esse valor, 7 metros. Eu não vou explicar muito isto, uma vez que temos um exercício só dedicado a este assistente. Vou passar em frente e mostrar que posso colocar pilares intermédios tal e qual como coloquei aqui, 2,25 metros. Posso utilizar asnas de várias geometrias, inclusive pórticos simples e vigas trianguladas. Posso definir o número de subdivisões que existem em cada uma dos lados da asna inglesa. Posso escolher os vãos que são contraventados ou não. Okay? Temos ali os vãos contraventados, mas se eu quiser posso adicionar, reparem ali, novos contraventamentos ou retirar os contraventamentos existentes. Posso indicar quantos níveis de contraventamento é que são para ser colocados. Posso definir os perfis para os pilares, para as vigas, para as madres. Posso introduzir as cargas dos painéis, das paredes, dos painéis de cobertura, etc. Posso introduzir
a ação do vento sobre a estrutura com 2 ou com 4 hipóteses de ações, conforme eu quiser, e posso finalmente concluir e introduzir a nave industrial, se assim o pretender. Portanto, vamos aqui pedir para gerar esta nave industrial. Vou perder a estrutura que tinha definida e reparem que eu tenho aqui um modelo bastante complexo que foi facilmente definido com a ajuda do assistente. E, portanto, este é outro método de introdução de estruturas que existe no programa Trical, um método extremamente produtivo. Então, para quem trabalha em estruturas metálicas, este método é extremamente produtivo, seguro e muito fácil de utilizar. Relativamente ainda ao programa Tricalc e às noções essenciais, as noções teóricas essenciais que temos que ter nesta fase inicial, vamos falar agora do posicionamento de secções. Ora bem, nós quando introduzimos uma barra, vamos aqui fazer um zoom sobre esta barra, até vamos escolher o plano da barra, vamos pedir para ver esta barra só. Vamos pedir aqui a renderização e já agora vou pedir aqui para ver o corte da barra ali. Reparem que o meu nó está aqui e a posição do perfil em relação ao nó é totalmente para o interior da estrutura. Olha, podia ser que eu não quisesse que isto fosse assim. Podia querer centrar, por exemplo, o perfil com o nó que aqui está. Então, é nessa altura que nós utilizamos as funções de geometria. Neste caso vou trabalhar sobre uma barra, portanto vou buscar o elemento barra e depois procurar então a função de posicionamento. Esta função de posicionamento existe em barras, existe em sapatas, existem muros, paredes resistentes, etc. Portanto, é válida para vários elementos estruturais. E então eu posso chegar aqui e dizer qual o posicionamento que eu quero para o perfil. Vamos, por exemplo, supor que eu quero centrado a eixo. Então chegava aqui, clicava na barra e reparem o que é que acontece. A secção automaticamente se desloca, o ponto vermelho é o ponto do posicionamento, para o nó 21 e portanto a secção ficou centrada. De qualquer modo, eu posso clicar com o botão direito do rato e ir procurando posições alternativas. E ele vai-me procurar as 9 posições que estavam naquela caixa de diálogo. Já está outra vez centrado e eu vou aceitar centrado. Cá está as 9 posições que ele percorreu automaticamente. E eu podia ter fixado qualquer uma dessas opções. Mas ainda podemos fazer melhor. Por exemplo, este perfil que aqui está, vamos aqui ver, é um perfil HE200A. Então vamos supor que eu queria posicioná-lo a 150 milímetros do nó. Okay? Então chegava aqui a geometria, barra, posicionamento e começava a utilizar estas funções particulares. Queria a 150 milímetros da face, ou a 50 milímetros da face, neste caso para centrar ali com os 200. E portanto, quando eu fizesse atribuir, reparem que o posicionamento do nó já não é bem na extremidade do elemento. Okay. 50 centímetros, não, peço desculpa, vamos aqui meter 5 centímetros. Agora sim. Portanto, já não é bem um posicionamento no extremo da barra. Okay. E portanto eu posso ir mudando estes posicionamentos, quer para os perfis metálicos, quer para os perfis de betão, as secções de betão, quer de madeira. Posso modificar o posicionamento de qualquer elemento estrutural. Okay. Verificação de geometria. Ora bem, dentro do menu de geometria, a última função que nós vamos analisar é a função de verificação de geometria. Basicamente, é um algoritmo muito potente que o programa tem que vai ver a coerência do modelo geométrico. E, inclusive, tem funções que vão permitir corrigir alguns erros que normalmente se cometem. Por exemplo, dividir as barras e vigas de laje que cruzam paredes resistentes. Uma barra ou uma viga que cruza uma parede normalmente tem que ter um nó para se ligar aos esforços, estar ligada a essa parede para haver transmissão de esforços entre os dois elementos.
Portanto, se nós tivermos criado uma barra que não tenha um nó na parede resistente, na interseção com a parede resistente, o programa automaticamente corrige isso. Okay? Também se houverem vigas de laje e barras coincidentes com secções diferentes, o que é que deve fazer? Se houver barras que se cruzam, se é para dividir ou não, eu tenho aqui tirantes e não os quero dividir, portanto vou desativar isto. Portanto, existem aqui uma série de funções que podem corrigir erros que normalmente se cometem na modelação da estrutura. E se nós clicarmos aceitar, ele vai ver então a validade geométrica da nossa estrutura e da geometria incorreta. Agora, há dois tipos de informação que podem aparecer quando se faz esta verificação de geometria. Um deles é efetivamente a possibilidade de haver erros na verificação da geometria e outra é a possibilidade de existirem advertências na verificação da geometria. E reparem que não existem erros, existe só uma advertência. Ora, os erros são impeditivos de construção da matriz de rigidez. Por exemplo, uma barra não ter secção atribuída é impossível construir a matriz de rigidez. Okay? A estrutura não ter apoios definida, estar totalmente no ar, é impossível de calcular. E, portanto, isso apareceria aqui listado como erro. Existem outras situações que são advertências. Por exemplo, um pilar que não chega à fundação. Ele alerta. Pode ser um esquecimento, mas pode ser um pilar que morre em cima de uma viga ou de uma laje. E aí aparece como advertência. Aqui surge-nos uma advertência de que existem tirantes definidos, porém o cálculo de segunda ordem não está ativado. Quando a gente introduz tirantes, deve ativar o cálculo de segunda ordem. E, portanto, é isso que ele avisa. Okay? Para nós corrigirmos essa opção. Mas a nível de erros não havia erros, portanto eu poderia realizar o cálculo. Já agora, se houvesse algum erro, eu vou aqui, por exemplo, retirar uma secção de um elemento estrutural qualquer, dos pilares, por exemplo. Quando eu fizer a verificação de geometria, esses erros vão aparecer aqui representados. Vamos aqui então. Cá está, uma série de barras sem pré-dimensionamento. E se eu selecionar esses erros e clicar aqui nesta lupa, aparece-me a pescar exatamente os sítios onde estão os erros para eu intervir diretamente sobre esses elementos. Okay? Também tenho aqui a possibilidade, no caso de pré-dimensionamento, que é o que acontece, fazer rapidamente a atribuição de pré-dimensionamento aos erros que ali estão selecionados. Portanto, eu podia chegar aqui e ir procurar o tal HEB200 que ali estava introduzido. A taxa estrutural, vamos aqui buscar um laminado simples da Arcelor, um HE200B. E, portanto, reparem que ele já está a atribuir essas secções. E se eu pedir a renderização da estrutura, já aparecem aqui as secções atribuídas. Mas, como os montantes são um conjunto único, a partir do momento em que eu atribuo uma secção a um elemento do conjunto, o conjunto automaticamente fica com a secção atribuída. Okay? Portanto, este algoritmo de verificação de geometria é extremamente útil para nos ajudar a verificar a coerência do modelo geométrico, para nos assinalar os erros e para nos dirigir para o local desses erros para fazermos as correções que são necessárias. É isso que aqui está. Cá está a janela que aparece primeiro para ativarmos algumas correções que queiramos sobre o nosso modelo estrutural. E depois, quando aparece um erro, se nós clicarmos naquele ícone que ali está, que é a lupa, irá aparecer a piscar esse erro na nossa estrutura. Esse elemento irá aparecer a piscar na nossa estrutura. Ora, menu de ações. O menu de ações tem no programa duas funções que serão as funções principais. Será ações opções, onde se definem as combinações de ações que queremos utilizar, bem como os coeficientes de combinação, etc. E o ações definir, que é onde se faz a introdução de todas as ações sobre a estrutura. Então vamos analisar com mais pormenor esse menu. E cá está aquilo que eu referi. O ações definir e o ações opções são as funções mais utilizadas. Depois, a posteriori, podemos utilizar o ações modificar para editar alguma carga que introduzimos entretanto, mas normalmente o ações definir e o ações opções são as funções mais utilizadas. Okay? Portanto, temos um menu que tem uma série de informações, uma série de funções, mas que raramente as utilizaremos. Okay? Ora bem, como é que funciona então as ações no programa Trical?
Ora bem, existem mais de 24 tipos de hipóteses de ações, desde ações permanentes, 4 tipos de sobrecargas diferentes, 4 hipóteses de cargas de vento, 5 hipóteses de carga de sismo, 10 hipóteses de cargas móveis, hipóteses de temperatura, ações acidentais, neve, portanto, existem mais de 24 hipóteses de ações que podem ser introduzidas no trical. Também a tipo de ações que podem ser introduzidas, temos as ações contínuas, descontínuas, pontuais, efeitos de temperatura, assentamentos, enfim, uma série de diferentes tipos de ações que também podem ser utilizadas no programa trical. Das duas funções que eu disse que eram as mais utilizadas, ações ou opções é a função do programa trical, onde se definem as combinações de ações a realizar pelo programa. Essas combinações de ações podem ser realizadas pelo programa de forma automática e nós não nos temos que preocupar muito mais com as combinações de ações, porque ele vai fazer as que estão incluídas no regulamento, ou explícitas, e aí somos nós que construímos as combinações de ações que queremos que o programa tome em consideração no cálculo da estrutura. Okay? Depois existem aqui algumas opções que nos permitem ativar o peso próprio das barras, e convém estar sempre ativa, pedir para ativar a ação do vento e pedir para ativar a ação do sismo e indicar quer as características da ação do vento, quer as características da ação do sismo. Portanto, no sismo opta-se normalmente por uma ação dinâmica ou por uma ação genérica. A diferença entre uma e outra é que quando escolhemos a ação dinâmica, o programa vai fazer uma análise por sobreposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, utilizando os espectros de resposta da regulamentação que esteja escolhida. O genérico faz a mesma situação, mas dá para escolhermos o tipo de combinação de modos de vibração e dá para escolher também os espectros de resposta a utilizar. Okay? Em resumo, trabalhar com combinações automáticas para termos a certeza que contabilizamos ou que consideramos no cálculo todas as combinações regulamentares e também que não estamos a introduzir nenhuma combinação errada que não fosse pedida regulamentarmente. A nível de sismo, pedir uma análise dinâmica e a ativação do vento também aqui. Portanto, cá está aquilo que referimos aqui ativado. O ações definir permite-nos então introduzir todas as ações que a gente queira em barras, em nós, o vento, o sismo e as ações em planos. E quando referimos planos, estamos a falar de elementos laminares, paredes, lajes, etc. E portanto eu tenho uma ação superficial que pode descarregar sobre barras, sobre vigas, uma ação contínua sobre uma barra, uma ação descontínua sobre uma barra, uma ação triangular, pontual, um efeito de temperatura, um momento localizado na barra, portanto, vários tipos de ações sobre barra. Uma ação pontual em nó, momento localizado no nó, um assentamento de um nó, do nível de apoio, consideração de uma mola, portanto também possibilidade de definir estas ações em nós, e depois em planos, cargas pontuais, contínuas, superficiais, impulsos de terrenos e fluidos, impulsos hidrostáticos, nível freático, piscinas, por exemplo, e efeitos de temperatura também em paredes e lajes, o que permite, por exemplo, dispensar a utilização de juntas de dilatação e trabalhar com a análise de temperatura em estruturas com mais de 40 metros. E, portanto, aqui nós ativamos a opção que queremos introduzir e depois neste botão clicamos para definir as características dessa mesma ação. Vamos ver. Seria vir a ações, definir, carga contínua, o valor, o vetor de atuação, imaginemos que era uma carga gravítica, e o tipo de carga permanente. E agora, introduzir. Vamos introduzir, por exemplo, sobre esta viga que aqui está. Reparem que aparece ali logo a representação da carga. E sobre esta que aqui está. Se quisesse, também podia trabalhar, obviamente, só com a visualização do pórtico aqui no plano. Okay? E, portanto, vou introduzindo a carga nas vigas que eu quiser e podia também ter aberto logo uma janela e selecionar várias vigas em simultâneo. Portanto, bastante simples de utilizar. Se eu quisesse utilizar mais tipos de cargas, era só vir aqui, escolher a descontínua, por exemplo, indicar a carga, indicar a distância ao nó de menor numeração, indicar o comprimento da carga, o vetor de atuação e o tipo de carga. E, portanto, chegava aqui, clicava ali,
o comprimento da barra não é suficiente para aquilo que eu defini aqui, então vamos meter aqui coisas mais pequeninas. 50 centímetros, 50 centímetros de comprimento e agora introduzir ali. Agora sim já coube, lá está ali a azul a carga representada. Okay? Portanto, a introdução de ações é bastante simples. E do menu ações, como eu disse, ações opções e ações definir são as funções mais utilizadas. As combinações de ações, de acordo com a RSA, portanto, cá estão descargas permanentes e a hipótese de mexer nos valores de majoração, e depois os coeficientes de combinação e também a possibilidade de mexer nos seus valores reduzidos, de edifícios de escritórios, de habitação, etc., mudar esses mesmos parâmetros. A introdução da ação é explicada, portanto, seleciona-se a ação descontínua, carrega-se no botão e aparece esta caixa de diálogo que aqui está. Q normalmente é o valor da ação, A normalmente é a distância ao nó de menor numeração, L é o comprimento da carga, V o vetor da atuação da carga e hipótese, o tipo de carga permanente, sobrecarga, etc. Portanto, a simbologia que aparece aqui explicada nesta caixa de diálogo. Outras funções que poderão ser importantes. Ações modificar, porque permite-me intervir sobre as ações introduzidas no elemento. Reparem, ações, modificar, em barras, clico aqui nesta barra, cá tenho a minha carga contínua e a minha carga descontínua que eu introduzi com os 50 cm. E posso então chegar aqui e editá-la. Okay. Outras funções, ações tipos a desenhar, permite selecionar o tipo e hipótese de ação a visualizar. Okay. Chegava aqui, ações, tipos a desenhar, e agora chegava, por exemplo, aqui e dizia que só queria visualizar as ações de... Não queria visualizar, até para ser mais fácil, as ações contínuas sobre barras. E reparem, desapareceram as ações contínuas todas, só ficou aqui esta descontínua. Isto é perigoso, porque às tantas não nos apercebemos das cargas que estão introduzidas, portanto eu vou ativar novamente a visualização de todos os tipos de cargas. Cá está. Também a nível de menu de ações, caso não utilizemos os espectros de resposta do RSA, podem-se escolher espectros de resposta e introduzir espectros de resposta personalizados. E com isto terminamos aquilo que é o essencial do menu de ações. Portanto, ações, opções, ações definir, ações modificar serão aquelas funções que mais vezes serão necessárias trabalhar dentro do programa Trical. O menu seguinte é o menu de secções e, portanto, também no menu de secções vamos ver quais as funções mais importantes. E então, temos a tal estruturação por segmentos do menu. Temos aqui a função mais importante, que é a definir secção, é onde se atribui as secções aos elementos estruturais. Depois temos aqui a possibilidade de fazer um pré-dimensionamento automático e temos a possibilidade aqui de editar a base de dados de perfis. Depois, as bases de dados de elementos estruturais, por exemplo, as lajes fungiformes aligeradas trabalham com blocos perdidos ou blocos recuperáveis e, portanto, têm características que estão aqui em base de dados. As lajes de bigotas também têm características que estão em base de dados. As lajes de cofragem perfilada também têm características que estão aqui em base de dados. E, portanto, essas bases de dados destes elementos estruturais estão agrupados todos aqui neste menu denominado secções e bases de dados. Relativamente aqui também a este elemento das consolas curtas e dos elementos de inércia variável, é a possibilidade de introduzir consolas curtas e elementos de inércia variável, quer seja de betão, madeira ou aço, no programa Trical. Temos aqui então as funções e temos aqui pré-dimensionar manualmente, pré-dimensionar automaticamente, introduzir novas secções, inserir consolas curtas e elementos de inércia variável e bases de dados de elementos estruturais. Portanto, a explicação que eu estive a dar agora está aqui também esquematicamente representado. As funções mais utilizadas, definir secção e pré-dimensionar automático.
Como é que se faz a atribuição de secções? Muito simples. Nós vamos aqui a secções, definir secção. Se soubermos o nome da secção, escrevemos logo, por exemplo, botão 30, x minúsculo 30. E atribuímos logo. Clicar ali no pilar. E estão os pilares todos em botão. Okay. Continuando, temos então a possibilidade de ver a função de pré-dimensionamento automático. Ora bem, regressando aqui ao nosso modelo estrutural, vou ativar aqui a visualização desse mesmo modelo estrutural. Eu posso chegar aqui a secções, pré-dimensionar automático e fazer um pré-dimensionamento automático. Normalmente convém definir primeiro opções para esse pré-dimensionamento automático. Para o fazer, nós utilizamos a janela de opções, que aqui está, opções de cálculo. Vamos a pré-dimensionamento automático e clicamos no ícone adicionar opções ao pré-dimensionamento automático. E ao clicarmos, vai aparecer aqui a possibilidade de escolher cotas, de escolher conjuntos ou de escolher individualmente pilares, vigas e diagonais. Okay? Ora bem, eu vou pedir então pilares, geometria e agora vou escolher o elemento de pilar que quero. Realizar opções de pré-dimensionamento particulares, 41. Mas se eu quiser que sejam opções gerais, portanto, digo todas ali e digo aqui quais são as opções. Imaginemos que eu quero que os meus pilares tenham no mínimo dos mínimos 35 de largura. Ok? E que no lado H ele pode aumentar de 35, não tem ali limitação, meti ali 0, pode ir de 35 até 35 por 50, portanto permite-lhe um incremento de 15 para chegar aos 50. Portanto, o lado mínimo é 35, em H ele pode ir subindo a largura até um incremento máximo de 15 entre aquilo que é o B e aquilo que é o H. A série é o botão, podia ser o H é B, podia ser o H é A, etc. E portanto, faço guardar, faço sair e nas opções de cálculo, pré-dimensionamento, já está ali, ok? Para todas aquela situação. E portanto, seria agora mais fácil perceber que selecionamos pré-dimensionamento automático, clicamos ali para adicionar opções, selecionamos todas opções e definimos as opções de pré-dimensionamento que pretendemos. A função secções reatribuir é uma função importante, está aqui mencionada porque é importante pelo seguinte aspecto. Imaginemos que eu fiz o meu pré-dimensionamento todo até agora e de repente chego aos meus materiais e vou mudar o material alterando o módulo de elasticidade a ser utilizado. Ora bem, como as secções anteriores foram introduzidas com um material com um módulo de elasticidade diferente, elas não vão ser atualizadas, vão ficar com esse módulo de elasticidade diferente. Por isso é que quando eu tiver definido o material a utilizar e ter definido o módulo de elasticidade que é para utilizar, eu devo fazer secções reatribuir. O que é que o programa faz? Atribui as mesmas secções, mas lendo as características do material novamente. E, portanto, já vai meter um novo módulo de elasticidade e um novo coeficiente de dilatação térmica, se for o caso. Portanto, os dados que, entretanto, foram modificados no material. Okay? Portanto, ele não faz nada, fica tudo igual, se atualiza com as informações mais recentes a nível de módulo de elasticidade. Estes elementos. A base de dados do menu secções, basicamente é a base de dados do programa Tricalc. Nós já acedemos aqui várias vezes a ela, mas como é que se pode editá-la, como é que se pode introduzir novos elementos, como é que se pode modificar os elementos já existentes em base de dados. Então a função é secções, perfis de membros, perfis secções,
vou aqui a qualquer elemento estrutural, por exemplo, vamos aqui ao botão, e se eu quiser criar uma secção, por exemplo, vamos aqui escolher uma que não exista, uma de 22 centímetros por 1,10 m. Então eu escolho uma secção parecida, clico neste elemento que aqui está, neste ícone ver perfil, mudo o nome ali em cima para o novo nome, 22 por 1,10 m, edito aqui os parâmetros geométricos, 220, 110, como não é um elemento toco, aqui também é 220 e ali 1100, 1100 ali também. E agora, depois de definir as características geométricas, clico no assistente e ele calcula-me as características mecânicas, as áreas, etc., automaticamente, bem como o peso da secção. E portanto, agora, se eu fizer guardar, este elemento vai-me aparecer no fim da lista, vai-me aparecer aqui com os tais 1,10 m por 22, cá está ele. Okay. E portanto assim se edita a base de dados. O assistente existe tanto para estruturas, para elementos de botão como para aço estrutural. Portanto, se eu quisesse fazer aqui algum novo perfil a nível de aço, okay, o sistema era o mesmo, escolhia o que pretendia para ver e verificava as características, mandava calcular no assistente e mandava guardar. Okay? Portanto, o mesmo procedimento para modificar as secções. Já agora, referir que existem então bases de dados para outros elementos estruturais e, portanto, essas bases de dados incluem inclusive tipos de terreno e tipos de isolantes ao fogo, como aqui está representado no programa Trical. Eu posso criar uma base de dados de isolantes ao fogo, posso criar uma base de dados de tipos de terrenos e utilizá-las conforme vão sendo necessárias. Okay. Também de blocos de alvenaria, uma vez que o programa Trical tem a possibilidade de fazer alvenarias resistentes. Esses blocos de alvenaria, sejam eles de betão ou de cerâmica, podem ser aqui introduzidos. Também os blocos aligerados podem ser utilizados, neste caso aqui o exemplo da Leca. Cá está essa definição. Cá está os terrenos, base de dados do terreno. E cá está a explicação de como é que se edita uma secção, que se cria uma nova secção. Escolhe-se a pasta, escolhe-se a secção, neste caso escolheram de 25 por 35, e depois ativou-se a opção ver dados da secção e definir novas secções. Okay? Portanto, ao clicarmos neste ícone que aqui está, iríamos ter acesso à caixa de diálogo que vos mostrei há pouco, onde modifiquei os parâmetros da secção e cliquei no assistente para calcular as características mecânicas dessa mesma secção. Cá está a tal caixa de diálogo que eu me estava a referir. Mudei o nome para um novo nome, alterei os valores aqui, cliquei no assistente e ele recalcou-me o resto da informação automaticamente. Outros tipos de elementos que são possíveis de definir no menu secções é indicar que uma barra é uma consola curta ou é um elemento de inércia variável. E elemento de inércia variável para betão, aço e madeira, portanto para qualquer um destes elementos. Finalmente, ainda dentro do menu secções, a possibilidade de rodar secções. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer assim, tenho aqui um pilar de betão, sim senhora, mas preciso que ele esteja rodado a 45 graus. Então venho a secções, girar secção de um determinado ângulo, meto aqui o ângulo, 45 graus, clico na barra e aí está o pilar rodado 45 graus. Okay. Portanto, é isso que faz esta opção de girar secção. A opção de desenhar secções está aqui representada, secções, desenhar secções, e então podemos desenhar o nome a representação do corte da secção. Eu desativei, vou voltar a ativar para aparecer. Okay. E posso pedir também para desenhar a secção mais o corta-lajes e destetelagens. Okay. E o nome também, se tiver um nome atribuído, poderá aparecer ou não, estar ativo ou não essa informação.
E exercícios práticos. Ora bem, temos os 15 minutos, vamos fazer o nosso primeiro exercício prático e depois vamos fazer o intervalo para a hora do almoço e continuaremos com os exercícios mais complexos da parte da tarde. Ora bem, o primeiro exercício que nós temos para fazer é um exercício extremamente simples, é um pilar com uma ação vertical de 30 kN, uma ação horizontal de 10 kN, uma secção de 30 por 30, uma altura de 3 metros, botão C3037, taça a 500, rebap RSA, terreno com tensão de segurança de 0,300 megapascais, o botão da sapata C2025, um botão diferente, uma sapata do tipo 1. Okay? Então vamos fazer este nosso pilar. Okay? Vamos aqui a fecheiro, novo, curso, exercício 01. Ora bem, para definir um pilar daqueles, uma função que dá muito jeito é a função de rede geométrica. Eu chego aqui e digo que quero um pilar com a altura que eu quiser, 3 metros. Okay? Nós encastrados e 3 metros de altura. Portanto, clico e cá está a representação desse mesmo pilar. Okay? Vou aumentar aqui o tamanho das letras, a numeração dos nós e das barras, vê-se assim melhor. E, portanto, temos aqui o nosso pilar com 3 metros de altura, como estava referido aqui para este exercício. Vamos então agora introduzir a ação vertical de 30 kN e uma ação horizontal de 10 kN que está segundo x+. Então vamos a ações, definir uma ação sobre o nó superior do pilar, portanto uma ação pontual em nó, de valor 30 kN, atuando para baixo, portanto YG negativo, e carga permanente. E vamos introduzi-la no topo do pilar. E temos uma outra ação de 10 kN a atuar segundo x+, portanto lateralmente, e vamos introduzi-la também neste pilar. Okay, cá estão as duas cargas aqui representadas. Okay, voltamos ao nosso modelo. E temos agora a questão dos materiais e das opções de cálculo. Então vamos aqui indicar em cálculo materiais que para os pilares eu vou precisar de um C3037 e de um ASA 500. Penso que era isso que estava definido aqui, exatamente. E para a sapata preciso de um C2025. Então em cálculo materiais vou aqui escolher a sapata e pedir um C2025 e um aço A400. Okay? Seguidamente, tínhamos também a possibilidade de definir a tensão resistente do terreno, que é de 0,300 megapascais. Então, vamos aqui às opções de cálculo, neste caso as opções de cálculo de fundações, clicamos em gerais e vamos definir aqui o 0300, que já cá está até de tensão admissível. Também diz lá que é para comprovar, para definir o tipo de sapata como tipo 1. E portanto é isso que eu vou aqui colocar nesta nossa caixa de aula. Também era indicado que o regulamento a utilizar seria o REBAP e o RSA. Então eu vou a fecheiro preferências e vou confirmar se o regulamento está escolhido, é o RSA REBAP. Cá está. E penso que não nos escapou nada a nível deste exercício, portanto, vamos fazer uma verificação de geometria. Há falta de atribuição da secção, evidentemente, mas quando formos fazer a verificação de geometria, o programa vai-me indicar exatamente que há problemas e que temos, portanto, uma barra sem pré-dimensionar. Voltamos ao nosso exercício e a secção é de 30 por 30, portanto, vamos a geometria não, as secções, estamos a fazer dimensionamento, definir secção, cá está, e escrever aqui bet 30 x minúsculo 30 e atribuir a este elemento que aqui está. Okay. Então agora já poderia fazer a geometria verificar, pedir para verificar o cálculo, o modelo geométrico, a geometria está correta. E agora poderia chegar aqui ao cálculo e pedir o cálculo automático de toda a estrutura. Mas antes de fazer, eu vou fazer a função de secções e reatribuir secções, uma vez que andei a mexer
nos materiais. E vou agora então fazer um cálculo automático, ou seja, em vez de ir fazer cálculo de esforços, cálculo de fundações, cálculo de armaduras de pilares, não, vou programar um cálculo sequencial de todos estes passos. Isso faz aqui em cálculo automático, em que eu programo que eu faço o cálculo de esforço e depois as armaduras, as lajes e a tabela global de fabricação. Já agora em ações opções, confirmar só que tenho as combinações automáticas. O vento não é necessário nem o sismo desativá-los e, portanto, antes de ir para cálculo, desativar essas opções. E, portanto, fazer o cálculo automático de todos os passos do meu modelo estrutural. Ora bem, cálculo de esforços terminado, isto é bastante rápido e, portanto, temos aqui já o nosso modelo terminado, com a representação do pilar. Faltou-me introduzir a sapata, geometria sapata introduzida isolada. Okay. Agora sim temos a sapata, vou repetir o cálculo automático. Cálculo finalizado. E portanto aqui temos já a sapata. Se quiséssemos aqui no elemento sapata, podíamos pedir para desenhar a dimensão e ter ali as dimensões da sapata. Se quisesse no filtro de visualização, podia pedir as armaduras de montagem e visualizar as armaduras de montagem, quer do pilar, quer da própria sapata. Okay. E se quisesse também aqui em resultados armaduras, quadro de pilares, era já possível ter também a visualização do quadro de pilares com a armadura, com os estribos e com a disposição vertical dos varões. Portanto, o varão de esperas, vem da sapata e espera, pela armadura do pilar, depois é colocada a armadura do pilar, com a zona de transição, até cá acima. Voltamos aqui ao nosso modelo, e se quiséssemos pedir também as armaduras do quadro de sapatas simples, iria-me aparecer aqui também a armadura do quadro de sapatas simples. Portanto, definimos a geometria com a malha, com a rede, introduzimos a sapata, a posteriori, devia ser introduzido antes. Carregámos a estrutura com ações de definir pontuais em nós. Realizámos o pré-dimensionamento da secção com uma secção de 30 por 30 do pilar. Realizámos o cálculo automático da estrutura e obtivemos os resultados. Neste caso, analisámos só os resultados a nível de armaduras, mas podia-se também ter aqui listagens de peritagem, e inclusive a peritagem a partir dos próprios desenhos de armaduras. Por exemplo, o quadro de pilares, se eu quiser vir aqui saber como é que este pilar foi armado, posso fazer uma peritagem, ver que ele está a trabalhar 85% da sua capacidade resistente. Como é que se determina estes 85%? Portanto, o programa tem aqui o bolo da flexão composta desviada, trata de traçar uma reta entre a combinação péssima e a origem do bolo, e depois prolonga essa reta até o limite do bolo e vê qual é a relação que existe entre esses troços de reta. De qualquer modo, ele dá também a informação do axial de cálculo à compressão, o atuante, depois o resistente, depois o momento fletor em Z atuante e o resistente, e o momento fletor na outra direção atuante e também resistente. E faz verificações também regulamentares, quantias geométricas, esbeltezas, comprimentos de encurvaduras, excentricidades, primeira ordem, segunda ordem, frequência, etc. Transverso, portanto, há uma série de comprovações que o programa faz já relacionadas com as armaduras a nível de programa. E, portanto, este é o workflow para fazer qualquer estrutura. Definir a geometria, carregar a estrutura, fazer o pré-dimensionamento, cálculo automático e obter resultados. Aqui aplicado a este exemplo do pilar que se fez com relativa facilidade.